Olá! E hoje continuamos falando sobre astronomia, mas hoje vamos abordar os movimentos da Lua. Ao olhar para o céu por 2 dias seguidos, você vai perceber que a aparência da Lua no primeiro dia não é exatamente igual ao que ela estava naquele segundo dia, né? Por que isso acontece? Por que essa mudança ela acontece? Qual a relação nessa mudança com o nosso planeta? Você sabe me dizer? Você já fez essa observação? Bom, primeiro, o que é a Lua? Como que a Lua ela se formou? Né? A Lua ela se formou há mais ou menos 4 bilhões de anos após uma colisão, ou seja, de uma batida de um planeta com o nosso planeta Terra. Esse impacto ele foi tão forte que ele provocou a destruição completa daquele planeta. Ele era muito menor do que a Terra. E também a devastação de uma parte da superfície da Terra. Né? Então, aqui tem uma demonstração, um esquema demonstrando como que isso aconteceu. Né? Os destroços originados pelo choque entre esses dois planetas ficaram presos na órbita terrestre, isso por causa da gravidade. E devido à força da atração gravitacional, esses destroços eles foram se unindo e deram origem à Lua, né? Então, olha que legal, eu acho isso tão bacana. A Lua, ela representa um pedaço da Terra, né? Que se soltou desse choque desse outro pequeno planeta que se chocou na Terra. Olha que bacaninha. Verifiquem essa GIF. Aqui o outro planeta, né? Sim, órbita definida, ele bateu na Terra. Os pedaços que se soltaram entraram em órbita e formaram a Lua. E o homem já pisou na Lua? Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Né? O que a ciência fala para a gente? Que em 20 de julho de 1969, a nave estadunidense Apollo 11, ela aterrissou no solo lunar e os astronautas Neil Armstrong, que é esse daqui, e Buzz Aldrin, que aparece nessa foto aqui abaixo, foram os 2 primeiros seres humanos a pisar na Lua. Será que é verdade? Tudo indica que sim. Né? São 382 quilos de rochas trazidas pelos pioneiros que são estudadas por cientistas há décadas. É possível refletir raios laser lançados da Terra nos espelhos retrorefletores que foram colocados na superfície lunar quando esses astronautas foram lá. Além disso, existem imagens do orbitador de reconhecimento lunar da NASA que registram os locais de pouso desde 2011, então a gente consegue filmar isso. Mais de 400 mil pessoas foram envolvidas na missão, então se você não acredita, você pode procurar uma dessas pessoas e conversar, né, ou pessoalmente ou de modo virtual com essas pessoas, né? Uma matéria desse cientista Steiner, né, que ele defende que para a ciência, muitas missões foram muito importantes, elas continuaram a serem lançadas para o espaço, né? O homem não foi na Lua de novo, mas várias outras missões foram lançadas ao espaço, várias viagens a Marte, até outros planetas externos, né, além dos planetas anões, cometas, asteroides. E ele disse que talvez a próxima grande aventura humana no espaço seja a viagem a Marte. Isso, no entanto, é muito caro. Talvez ela só se materialize pela cooperação internacional e não pela rivalidade entre as nações, disse o Steiner. Né? Isso porque a ida à Lua esteve muito mais relacionado com questões políticas, né, da corrida espacial, do que questões especificamente meramente científicas. Um argumento, né, que são mais utilizados por quem questiona a chegada do homem à Lua são que as imagens feitas pela tripulação a bordo da Apollo tenham sido forjadas ou adulteradas. Sigel, que é um cientista, ele comenta que a qualidade das imagens naquele tempo era obviamente menor do que nós temos hoje, né, gente? São anos 60, a gente tem qualidade muito maior nas nossas câmeras. E ele destaca a impossibilidade, né, de fazer essa comparação com a tecnologia atual. As câmeras usadas eram de longo formato e tinham resolução 4 vezes maior do que a padrão. Apesar de terem sido digitalizadas, não é justo comparar os pixels ou os megapixels, né? Então, destaca esse teórico. Então, sim, provavelmente o homem foi à Lua, né? Se você duvida disso, você pode entrar em contato com a NASA, você pode se aprofundar sobre o assunto, você pode procurar uma dessas pessoas que foram envolvidas na missão, né? Então, apesar das causas não terem sido as mais nobres, sim, o homem pisou na Lua.
Bom, a Lua, assim como a Terra, ela tem uma metade que é iluminada pelo Sol. E ela também realiza os dois movimentos que a Terra realiza. A Lua também faz um movimento de rotação, ou seja, a Lua também gira ao redor do próprio eixo, e ela também realiza um movimento de translação. Vocês se lembram o que significa a palavra translação? É quando um corpo gira em torno de outro, um corpo celeste gira em torno de outro. Então, nós já falamos sobre a translação da Terra e hoje a gente vai falar sobre a translação da Lua. A Lua gira em torno da Terra. Então, a translação da Lua é em torno da Terra. Esse movimento, às vezes, ele é chamado de revolução. Mas é melhor a gente falar translação, né? O termo mais correto. Mas ambas as palavras estão corretas. A Lua é o único satélite natural do nosso planeta. Ela é um astro iluminado que gira em órbita elíptica ao redor da Terra. E conforme a Lua ela se desloca em sua órbita ao redor da Terra, nós a vemos formando diferentes ângulos com o Sol. E por isso a sua aparência muda no decorrer dos dias. Por quê? Porque ela vai ter uma face mais ou menos iluminada pelo Sol. As mudanças na aparência da Lua vão ser chamadas de fases, né? São as fases da Lua. Quais são essas fases? Crescente, cheia, minguante e nova. Nova a gente quase não a vê, porque a maior parte está sob sombra. A Lua pode ser vista durante o dia. O tempo que ela permanece visível depende da fase em que ela se encontra. Na fase de lua nova, ela fica visível por mais tempo no céu diurno. E conforme se aproxima da fase de lua cheia, ela vai ficando menos tempo visível no céu. Procurem fazer essa observação. Que lua é hoje? À noite, vai lá e olhe. Que lua é hoje? Só para a gente ter uma ideia, né? Que é quando é a lua nova. Né? Então, aqui, ela está voltada para o Sol. O Sol está aqui à minha direita. Quando está assim, né, então tem o Sol, Lua e Terra, ela é lua nova, porque a face iluminada está voltada para o Sol. E a face que não é iluminada está voltada para a Terra. Né? Então, nós falamos que a Lua é nova. A gente vê apenas a sombra do formato da Lua. Então, vamos entender melhor como se dão essas fases? A Lua, ela demora cerca de 27 dias para ela dar uma volta completa em torno da Terra. Esse período é chamado de ano sideral. Destaquem isso no livro, destaquem isso no caderno, que esses conceitos são muito importantes. Então, vou repetir. Esse período de 27 dias é o período conhecido como ano sideral. É o tempo de uma volta completa da Lua em volta da Terra. O período entre duas fases iguais e consecutivas é chamado de lunação ao ciclo lunar. Ou seja, se hoje a lua é cheia, até a próxima lua cheia é chamado de ciclo lunar. O período de rotação da lua, que ela gira em torno do próprio eixo, é o mesmo período de translação. Então, ela vai girando em torno da Terra e em torno do próprio eixo. E isso também leva 27 dias. É por isso que nós vemos sempre a mesma face da Lua. Por quê? Ela vai girando, girando, girando. Quando ela chega aqui na Lua cheia, que é a face que a gente consegue ver ela completa, ela está com esse lado voltado para a gente. Aí ela começa a rodar de novo. Quando ela completa todo um ano sideral, ela novamente está com a mesma face voltada para nós. Então, existe uma face que nós chamamos de face escura da Lua, né? Que ela está aqui do lado da sombra, que nós não vamos conseguir visualizar na Lua cheia. Olha que interessante. Os caiçaras, que são as populações tradicionais que vivem no litoral das regiões sul e sudeste do país, conhecem bem a influência da Lua nas marés. Eles sabem, por exemplo, se a maré vai ser cheia ou não, dependendo da fase da Lua. Mesmo sem olhar para o mar, eles são capazes de dizer como a maré está, pois eles aprenderam que a maré de ontem se repete hoje com 1 hora de atraso. Na dúvida, eles podem olhar para a Lua, pois cerca de 1 hora após o momento da máxima altura da Lua no céu, a maré estará cheia. Então, os caiçaras, eles conhecem muito bem as fases da Lua. A Lua influencia as marés por causa da força de atração gravitacional que exerce sobre a Terra, atraindo com mais intensidade as águas da região que está embaixo dela. Assim, quando uma região do planeta está embaixo da Lua, a maré é cheia. Quando essa mesma região se localiza perpendicular à Lua, a maré é baixa. Como você imagina que os conhecimentos dos caiçaras sobre as marés eles foram sendo construídos?
Dá uma pausa e pensem sobre isso. Como que os caiçaras eles conseguiram ter esse tipo de conhecimento? São as observações, né? Isso é o conhecimento empírico. Eles observaram o funcionamento da Lua e das marés durante um longo período de tempo. Vamos entender melhor, né? Como que a ciência explica esse porquê? Os caiçaras estão certos, né? Então, aquele conhecimento empírico que eles têm é um conhecimento que está correto. Vamos entender por que que isso acontece agora? Então, essa imagem ela é bem interessante, né? Óbvio que ela está fora de escala, né? Essa Lua está muito maior do que ela é na realidade, comparada com a Terra, mas serve para a gente entender um pouco. Então, aqui tem o movimento da Lua, da Terra, né? E em azul representa se a maré está cheia ou está baixa. Então, observem aqui que é lua cheia. Olha, a maré também é cheia, a maré está alta. Tanto na lua cheia quanto na lua nova. Para quem está aqui é lua nova, a maré também estava cheia. À medida que a lua fica nessas duas posições, né, que é lua minguante e lua crescente, aqui no caso é lua minguante, a maré está baixa. Aí agora ela está caminhando para ficar, ela está diminuindo, e ela vai ficar aqui entre o Sol e a Terra, o que caracteriza a lua nova. Quando é lua nova, novamente a maré está alta. Percebam aqui, maré alta, lua nova. Aí ela continua girando. Né? À medida agora que ela está crescendo, que ela está se tornando lua crescente, a maré fica baixa. Né? Vamos entender então melhor. Lua nova. Sol, Terra e Lua estão alinhados e somam, portanto, as suas forças gravitacionais na linha do Equador. É a fase na qual a maré está mais alta. Lua crescente. Sol e Lua formam um ângulo de 90 graus em relação à Terra, portanto, dissipam as atrações gravitacionais. Lua cheia, que é esse caso aqui na GIF nesse momento. Os três astros se alinham e, novamente, nós temos marés fortes e intensas. Lua minguante, em contraposição, as forças do Sol e Lua praticamente se anulam, impactando pouco o volume das águas. Ou seja, Lua crescente e minguante, luas baixas, né? E Lua cheia e Lua nova, marés altas, fortes e intensas. Apesar da Lua completar uma volta ao redor do Sol todo mês, o alinhamento perfeito entre o Sol, a Terra e a Lua é um evento muito raro. Isso porque o plano de órbita da Lua ele é um pouquinho inclinado em relação à órbita da Terra, ou seja, não se coincidem exatamente. Então, percebam só que tem o Sol, né, a Terra e a Lua. E esse tracejado, ele representa a órbita da Terra, né, o movimento de translação da Terra ao redor do Sol. E o pequenininho representa a órbita de translação da Lua ao redor da Terra. Então, você não tem um alinhamento perfeito entre elas. Mas isso pode acontecer? A Lua cheia e a Lua nova também ocorrem porque o plano orbital não coincide com o plano de órbita terrestre. Né? Então, quando a gente tem aqui Lua cheia, olha como ela não está exatamente aqui, né, na mesma linha. E agora aqui na Lua nova também não está, né? Então, a gente, observando aqui da Terra, a gente vê a Lua nova. Mas você não tem um alinhamento perfeito. Será que esse alinhamento pode acontecer? A resposta é sim, né? Então, dependendo da posição da Terra nesse movimento de translação ao redor do Sol e do movimento da posição da Lua no movimento de translação ao redor da Terra, você pode ter esse alinhamento perfeito, né? E é quando ocorrem os eclipses. Né? Um eclipse, gravem essa definição. Um eclipse é quando um astro fica temporariamente oculto por um outro. Né? Então, isso é um eclipse. Existem dois tipos de eclipse, que é o eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse solar é quando a Lua está entre o Sol e a Terra. O eclipse lunar é quando a Terra está exatamente entre o Sol e a Lua. Né? Então, na Lua nova, você tem essa posição, mas não existe um alinhamento perfeito. Né? Então, vamos verificar isso melhor. Né? O eclipse solar. No eclipse solar, a Lua se encontra no mesmo plano que a Terra e o Sol. Então, nós temos Sol, Lua e Terra. Ao passar, tem que ser nessa posição exatamente, porque aí você tem esse ponto
de sombra total, que nós chamamos de eclipse total. A região na qual a sombra da Lua cobre totalmente o Sol é denominada de umbra. Então, nós temos aqui, onde a pessoa enxerga um eclipse total do Sol, é a umbra. Nessa região, observa-se o eclipse total do Sol. A região em que há uma sombra parcial é denominada de penumbra. Nesse caso, o eclipse é parcial. Então, a pessoa vê apenas um eclipse parcial do Sol. Já o eclipse lunar ocorre quando a Terra fica exatamente entre o Sol e a Lua. Então, Terra, Sol de cá e Lua de cá. Sol, Terra e Lua. Então, você tem que ter esse alinhamento perfeito. Como a Terra ela é muito maior do que a Lua, a penumbra e a umbra vão ser projetadas pelo planeta e demoram a ser atravessadas pela Lua. Né? Então, aqui você também tem umbra, onde tem um eclipse total, e a penumbra, onde vai ser o eclipse parcial. Só que, como a Terra ela é maior, a umbra ocorre em todo o planeta. Né? Então, o eclipse lunar ele vai ser visto de todo o hemisfério da Terra que estiver voltado para a Lua no momento do eclipse. Os eclipses lunares, eles são mais frequentes, né? Então, verifiquem o calendário, acompanhem o jornal, vejam quando vai ser o próximo eclipse lunar. É muito bonito de se ver. Resumindo, a Terra tem um movimento de rotação e tem um movimento de translação. O movimento de translação vai ser responsável pela visualização das fases da Lua. O alinhamento Sol, Lua e Terra vai ser responsável por marés cheias ou marés baixas, e o alinhamento perfeito vai ser responsável pelos eclipses solares ou lunares. Vamos resolver alguns exercícios? Primeira perguntinha, o que é eclipse? Como podemos explicar um eclipse do ponto de vista de um observador que se encontra na sombra projetada? Bom, um eclipse ocorre quando um astro ele é ocultado por outro durante a sua trajetória. Do ponto de vista de um observador, óbvio. Um observador que se encontra nessa sombra, ele não poderá, por exemplo, ver o Sol, que estará encoberto pela Lua. Ele está naquele pontinho onde tem a umbra. Observe a imagem a seguir. Explique esse fenômeno. Sol, Terra, Lua. O que está acontecendo aqui? Dê pausa e responde no seu caderno. A imagem está representando um eclipse lunar, quando a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua, e a sua sombra vai ser projetada na Lua. Observe as imagens a seguir e responda. Qual é a diferença entre lua nova e eclipse lunar? Excelente pergunta. Por que a lua nova ocorre todos os meses do ano, enquanto o eclipse lunar ele é mais raro? Primeira pergunta, né? Qual a diferença entre lua nova e o eclipse? A lua nova é a face da lua iluminada pelo sol quando ela não está visível, né? Então, a face iluminada ela não está visível, ela está aqui voltada para o sol. Já no eclipse lunar, a Terra posiciona-se perfeitamente entre a Lua e o Sol, impedindo que a luz solar atinja a Lua. Por que a Lua nova ocorre todos os meses, enquanto o eclipse lunar é mais raro? A Lua nova ocorre por conta do movimento da Lua ao redor da Terra. A Lua demora cerca de 29 dias para completar o seu ciclo lunar, por isso as diferentes fases são visíveis uma vez nesse período. Já o eclipse lunar, ele só vai acontecer quando a Lua, além de estar entre o Sol e a Terra, ela está no mesmo plano que esses dois astros. Por isso, ela é um evento raro. Novamente, né, eu insisto, ela só ocorre quando há um alinhamento perfeito. Observe o esquema a seguir do plano de órbita da Lua ao redor da Terra. Depois responda. Então, temos Sol, Terra, Lua. Caso o plano orbital lunar coincidisse com o plano orbital terrestre, a lua cheia e a lua nova ocorreriam? Caso o plano orbital lunar coincidisse com o plano orbital terrestre, ainda existiriam eclipses lunar e solar? O que aconteceria com a frequência desses fenômenos? Respondendo à primeira pergunta, né? Caso o plano orbital lunar coincidisse com o plano orbital terrestre, a lua cheia e nova ainda ocorreriam.
Se os planos orbitais da Terra e da Lua eles coincidissem, nós não poderíamos observar a Lua cheia, pois a Terra sombrearia a Lua durante o período correspondente a essa fase. Já a Lua nova, já no período, né, na Lua nova, a Lua sempre encobriria o Sol. Então, a gente teria, na realidade, né, se isso acontecesse, nós teríamos 2 eclipses e não teríamos Lua cheia e Lua nova. Nós teríamos apenas eclipses. Já, caso o plano... Agora a segunda pergunta, né? Caso o plano orbital lunar coincidisse com o plano orbital terrestre, ainda existiriam eclipses lunar e solar? O que aconteceria com a frequência desses eventos? A resposta é sim, a frequência deles aumentaria muito, já que a cada translação a Lua se colocaria entre a Terra e o Sol, né? Então haveria muitos eclipses solares e eclipses lunares. Sobre os movimentos da Lua ao redor da Terra, responda. O que é um ano sideral e o que é lunação? Dê pausa e responda no seu caderno. O ano sideral é o período que a Lua demora para dar uma volta completa em torno da Terra. Dura aproximadamente 27 dias. Lunação é o período entre 2 fases da Lua iguais e consecutivas. Dura aproximadamente 29 dias. Quando olhamos para o céu, sempre vemos a mesma face da Lua, independente do período do ano. Você concorda com a frase? Sim, né? Isso acontece, eu falei isso ao longo da videoaula, porque o período de rotação da Lua é o mesmo que o período de translação, e por isso nós sempre vemos a mesma face da Lua. Ao observarmos a Lua com um telescópio, percebemos várias crateras. Elas foram geradas pelo impacto de corpos celestes. Como se explica a existência desse grande número de crateras na superfície lunar? Essa pergunta é muito interessante. Isso se explica pelo fato de não existir atmosfera na Lua, ou ter uma pequena quantidade de atmosfera. O que é atmosfera? É uma camada de gases que envolve o corpo celeste. Né? Então, na Terra, nós temos uma atmosfera que é composta de gás carbônico, vapor de água, gás oxigênio, gás nitrogênio, hidrogênio, vários gases. Na Lua, ela tem uma quantidade muito pequenininha de gases. Né? E essa camada de atmosfera, ela protege o nosso planeta, né? Então, contra a queda de meteoros, né? De pequenos cometas, geralmente eles queimam quando atingem essa atmosfera e raramente impactam o nosso solo. A Lua não tem, né? Então, ela não é protegida contra esse impacto de corpos celestes, então ela é atingida com muita frequência por vários tipos de meteoros e meteoritos. Faça um desenho representando o eclipse solar e explique como ele ocorre. O desenho teria que ser dessa forma, né? E no eclipse solar, a Lua fica entre a Terra e o Sol, projetando a sua sombra sobre a Terra. Lembrando, aí só vai ver o eclipse completo quem está nessa posição aqui, bem próximo ao Equador. Bom, então sobre os movimentos da Lua é isso, né? E qualquer dúvida que tiverem, podem me enviar e assistam o vídeo quantas vezes for necessário.